A grande transformação do homem feio. Sinopse. Shen Youzai nasceu feio. Ele sempre foi menosprezado e desprezado por seus colegas de classe e outras pessoas ao seu redor. Teria sido melhor se ele fosse pragmático e virtuoso, mas acontece que ele é o tipo descarado e exibido. Um dia, ele inesperadamente ajuda um velho tio que estava se afogando em um lago. Acontece que esse tio era uma divindade. O tio o recompensa com uma moeda de prata que lhe dará a capacidade de trocar de corpo com qualquer pessoa. Ele hesitou em usar a moeda de prata a princípio, mas depois de ser rejeitado por sua paixão, com o coração partido, ele cantou o feitiço e desejou da moeda de prata se tornar o homem mais bonito do mundo. Ele desejava uma grande transformação, mas como acabou se envolvendo em uma situação que não pediu? Ele sorriu friamente como um fantasma, tanto que o fez estremecer. Onde você conseguiu essa marca no peito? Por que eu tenho que te contar? Ele disse corajosamente. E se eu quiser descobrir? Você quer me perseguir? A menos que você tenha duas pernas. Você realmente tem duas pernas. Ele olhou, fingindo estar surpreso, e então argumentou em voz alta. É picada de mosquito. É picada de mosquito mesmo. Não vem aqui, socorro. Capital de Anxi, 30º ano. Dentro da prisão do Império Celestial, vários guardas da prisão estavam sentados perto de uma grande mesa de madeira enquanto bebiam e comiam carne. Na frente de um cativo havia uma tigela de sopa e 2 mofados, que estavam intocados nos últimos 2 dias. Ele ainda estava animado quando chegou, mas agora ele parecia abatido, seus lábios estavam secos e seus olhos estavam profundamente fundos. O cativo era filho do tutor imperial Mu Xuexi. Ele está detido há 2 dias pelo crime de parricídio. Ele deveria ter sido executado imediatamente. Ainda não estava claro por que a execução havia sido adiada. O terceiro príncipe foi responsável por investigar o caso de Mu Xuexi. Esta foi a primeira vez na história que um príncipe pôs os pés na corte real para ser juiz em um caso. Primeiramente, todos os guardas da prisão permaneceram firmes, sem ousar cometer o menor erro. Hoje, foi anunciada uma ordem imperial para mudar o local do interrogatório. Os oficiais vieram buscar o cativo. Para alguns guardas da prisão, isso foi um suspiro de alívio. Sua Alteza, trouxemos o prisioneiro. O terceiro príncipe segurava uma xícara de chá de porcelana na mão. Ele parou por um momento. Seus olhos fixaram-se intensamente no eunuco que estava parado ao lado dele. Seu rosto estava inexpressivo. Ele gemeu em resposta. Ficou quieto dentro de casa. O terceiro príncipe soprou suavemente na xícara e tomou um gole. Então, ele continuou a franzir a testa enquanto lia o pergaminho em cima de seus joelhos. O nobre e virtuoso terceiro príncipe era tipicamente uma pessoa orgulhosa e distante. Ele raramente interage com outros príncipes. Sua mãe foi principalmente desfavorecida, mas o terceiro príncipe obteve profundamente o favor do imperador. Desde jovem, ele era extraordinariamente inteligente, no entanto, nunca foi exibido. Na maioria das vezes, ele estava calmo. Além disso, ele adorava estar em total solidão. Ele nunca participaria da troca de comunicação com ninguém. Mesmo quando o imperador queria conversar com ele, ele tinha que tomar a iniciativa apenas para ouvir algumas palavras dele. A sala estava tão silenciosa que até o som de uma agulha caindo no chão podia ser ouvido claramente. Cerca de 1 hora depois, o terceiro príncipe, finalmente, baixou lentamente o pergaminho e olhou para o eunuco parado ao lado dele. O eunuco entendeu imediatamente. Ele deu passos curtos e rápidos até a porta, empurrou-a gentilmente e saiu. Depois de um tempo, Mu Xuexi foi trazido para dentro de casa. O terceiro príncipe insinuou a todos que saíssem da sala. Quase silenciosamente, em uma fração de segundo, restavam apenas 2 pessoas dentro da casa.
O terceiro príncipe, estreitando levemente os olhos, deu uma olhada na pessoa que estava ajoelhada no chão. Ele pegou a acusação criminal escrita no pergaminho de acusação de seu lado e leu lentamente. Um ancestral virtuoso disse uma vez: todos os súditos sob o céu devem colocar a piedade filial como primeira prioridade, especialmente para seu pai. Matar seu próprio pai equivale a matar o rei e deveria ser condenado à morte. Você se opõe? Mu Xuexi gentilmente abriu seus lábios finos e respondeu com indiferença: eu concordo. O terceiro príncipe zombou enquanto se levantava de seu assento. Ele deu alguns passos em direção a Mu Xuexi e usou 2 dedos para beliscar firmemente a mandíbula inferior de Mu Xuexi e puxou levemente para baixo a pele fina de Mu Xuexi para revelar seu verdadeiro eu interior. No entanto, seu rosto não fazia a menor mudança, mesmo que ele não comesse por vários dias, ainda estava delicado e macio como sempre. Isso tirou o fôlego do homem. Do começo ao fim, Mu Xuexi ficou quieto e tranquilo. Seus olhos eram frios como água que nunca ondulava. O terceiro príncipe riu enquanto oferecia a mão para ajudar o homem ajoelhado no chão a se levantar. Mu Xuexi não tinha gratidão e realmente não queria seguir as ordens do terceiro príncipe. Depois de se levantar, o terceiro príncipe admirou cuidadosamente a pessoa à sua frente que parecia fresca e elegante, embora vestisse roupas de prisioneiro. Ele não pôde deixar de se perguntar se ele era realmente um ser mundano. Era uma pena que esse tipo de beleza tivesse que enfrentar a morte iminente antes que o mundo pudesse se maravilhar com sua beleza. O terceiro príncipe ponderou sobre isso, mas, ao mesmo tempo, sentiu-se sortudo por si mesmo. Se não fosse pela vez que ele o viu brincando no rio Jing uns 5 anos atrás, ele não teria acreditado que tal homem existiria neste mundo. Era como se uma fada tivesse infelizmente caído dos riachos da montanha. Apenas seu sorriso sozinho poderia atordoar as pessoas que passavam. Infelizmente, depois de procurar por alguns dias, ele percebeu que essa pessoa havia ocultado sua identidade. Ele descobriu em sua busca que essa pessoa era filho do tutor imperial, a quem ele odiava desde jovem. O terceiro príncipe não era do tipo que se entregava à beleza. Não importa o quão deslumbrante Mu Xuexi fosse, não era o suficiente para ele compensar o ódio que ele tinha por todas as pessoas na mansão do tutor imperial. Inicialmente, o terceiro príncipe estava pensando cuidadosamente em como poderia atormentar esse homem. Mas, inesperadamente, Mu Xuexi estava extremamente frio. O terceiro príncipe já usou todo o seu poder, mas ainda não conseguiu fazer a expressão de Mu Xuexi mudar. Era a primeira vez que o terceiro príncipe encontrava um homem de quem era tão difícil se aproximar. O Mu Xuexi era como um bloco de gelo, sem sangue e sem carne, assim como uma pessoa morta enfrentando tudo. Seja meu homem por um dia e pouparei sua vida. A voz do terceiro príncipe ressoou no ouvido de Mu Xuexi. Mu Xuexi respondeu friamente: não há necessidade. O terceiro príncipe já havia antecipado essa resposta, fosse sim ou não, o resultado seria o mesmo. O dia ainda era longo. Uma pessoa não pode suportar tormento contínuo. Para que você não tenha que morrer, você deve aceitar o tormento impiedoso e sem fim, lá atormentando até chegar a um acordo. Após o acordo, haveria mais tortura de longo prazo. Mu Xuexi, a única decisão que seu pai tomou naquela época, obrigou você a carregar toda a culpa dele. Dedos longos e finos tocam o cenábrio e a impressão digital de Mu Xuexi claramente estampada no pergaminho de acusação. O terceiro príncipe pegou a mão que Mu Xuexi usou para carimbar sua impressão digital e limpou levemente os vestígios restantes em seu dedo. Aproveite sua vida em seu exílio na fronteira. Mu Xuexi ficou em silêncio. Parecia que esse resultado não tinha nada a ver com ele. O terceiro príncipe serviu a Mu Xuexi uma tigela de sopa quente leve, mas nutritiva. Se você morrer de fome ao longo do caminho, seria muito fácil para você. O terceiro príncipe silenciosamente disse para si mesmo. Ele observou enquanto Mu Xuexi bebia a sopa que os servos prepararam naquele dia.
Com o terceiro príncipe pessoalmente ajudando-o a aplicar a maquiagem, um rosto absolutamente lindo em um instante ficou feio. Os olhos do terceiro príncipe revelaram uma expressão feliz. Mushu Eishi, nosso jogo está prestes a começar.